O assunto agora, a gente volta nesse debate, gente, vamos voltar muitas vezes. O assunto agora é a ocupação do MST em fazendas da Suzano, no interior da Bahia. O Arena conversou com Walter Schalka, presidente da Suzano, e ele afirmou: só tem diálogo após a desocupação das fazendas. A matéria é destaque no nosso site. A CNN, Schalka afirmou que é preciso respeitar a lei e que depois que os ocupantes saírem é que eles estão abertos à conversa. Na segunda-feira, o Movimento Sem Terra invadiu 3 propriedades da fabricante de papel e celulose nas cidades baianas de Teixeira de Freitas, Mucuri e Caravelas. Uma reintegração de posse já foi determinada pela Justiça, mas ainda não há resolução ao impasse. Hélio, perdão, acho que a gente já tem uma sonora para ouvir antes do debate. E o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, colocou-se à disposição para mediar o conflito entre Suzano e MST. Ele se reuniu hoje com representantes da empresa e também ouviu integrantes do movimento sobre o conflito agrário nas terras da Suzano. Teixeira disse que existe já esse embate há quase 10 anos na área e que a invasão, segundo ele, segundo o ministro, teria relação com a retomada das negociações entre o MST e a Suzano Papel e Celulose. Vamos acompanhar. O Ministério tem uma área que é exatamente voltada para os conflitos na área rural, para solucionar. E a gente vai tentar nos antecipar a eles para uma solução da melhor forma possível desses conflitos. Agora sim, vamos para o debate. Hélio, conversei mais cedo com o Walter Schalka, diante dessa disposição do ministro Paulo Teixeira de atuar como um mediador. Ele dizia, olha, a gente não tem problema nenhum para conversar, mas o diálogo só começa depois que eles saírem das nossas terras. Ele estava muito firme nessa posição. A sensação que me deu, conversando com ele, eu não vou dialogar com a faca no pescoço. Como que você avalia essa posição dele? Quem quer negociar numa situação dessa está fazendo o jogo de quem está descumprindo a lei. É igualzinho a guerra da Rússia e Ucrânia. A Rússia invadiu, a primeira coisa que tem que fazer é sair da Ucrânia. Aí depois você pode negociar o que você quiser. O Brasil lá está com essa estratégia. Um não quer, 2 não brigam, a gente faz aí a mediação e está, no fundo, fazendo o jogo da Ucrânia. Aqui é a mesma coisa. A justiça já determinou a reintegração de posse. Que negociação? Tem que cumprir, tem que sair de lá no prazo estabelecido. A polícia tem que ir lá e tem que tirar essas pessoas. Não tem o que negociar. O MST, que pelo que eu entendo não tem nem personalidade jurídica, e agora está cometendo crimes novamente, como já fez muitas vezes no passado. A gente mencionou aqui o da Embrapa, que, se eu não me engano, tinha relação, inclusive, com a Suzano de novo. A Suzano está sendo, mais uma vez, agredida. Em 2015, teve pesquisas da Suzano também que foram destruídas lá atrás. Então, a gente não pode aceitar isso. E o governo tem que condenar. É a primeira coisa. O governo deveria, Raquel, está falando a mesma coisa que o Walter Schalka falou. Olha, a gente pode ver o que a MST quer, etc., depois de sair. Depois de retirar o esbulho que eles fizeram na propriedade da Suzano. Criminoso esbulho. Concordo 100% com o Walter Schalka. Clarissa, erra o governo, erra o Paulo Teixeira, como diz o Hélio, no momento em que ele estabelece uma negociação quando ainda há um crime sendo cometido, ou acerta? Olha, gente, o maior errado aí é o MST, sem dúvida nenhuma, porque eu não consigo imaginar um desserviço maior para o governo Lula do que ter o MST invadindo fazenda produtiva a essa altura do campeonato, num momento tão delicado para o governo, onde há uma agenda tão importante a ser administrada. A gente sabe que o governo Lula, até por seu histórico, sua relação com movimentos sociais como o MST, tem sim a intenção, desde a eleição, de abrir a porta para esses movimentos sociais, de aumentar o diálogo, estreitar o diálogo. A gente tem visto isso também com as centrais sindicais, com outros movimentos, principalmente quando a gente compara com a forma como esses movimentos foram tratados durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Mas é um tiro no pé do tamanho do mundo. O MST, nesse momento, no início de um governo com o qual ele tem uma relação histórica
criar um problema tão grande para o governo Lula. Eu acho que o ministro Paulo Teixeira está agindo da forma correta, não pensando em relação a condenar a atitude, mas em tentar resolver esse problema o quanto antes, porque é um problema enorme para o PT. Mas ele nem chamou de invasão, está chamando de conflito. Não, e eles têm que dar um jeito de abafar essa história. Pensando no ponto de vista político, é risível. Eu não consigo não rir quando eu fico imaginando o que passou na cabeça desses dirigentes do MST de fazer essa invasão nesse momento e criar um problema desse tamanho para um governo com o qual eles mantêm uma relação de muito maior proximidade. Acho, sim, que se a gente for pensar em relação ao que está certo ou não está, sim, o governo tem que condenar a invasão de uma terra improdutiva. Tem que dizer isso com clareza e tem que dizer, vamos negociar quando sair, concordo com o argumento. Mas eu ainda acho assim, se você for pensar do ponto de vista estratégico, não tem nada mais interessante para esse governo nesse momento do que arrancar isso daí, resolver esse problema e abafar essa história o quanto antes. E para depois ver como eles vão agir, porque é um problemão para um presidente que vai agora ter que lidar com o discurso da oposição, que ganhou uma munição imensa para virar e falar, tá vendo, agora o Lula foi eleito, os baderneiros voltaram, os invasores, ninguém mais respeita a propriedade. E a gente sabe que não é esse o teor e a linha que o governo Lula pretende adotar. Gabriela, Lula já disse mais de uma vez que é contra invasão de terras produtivas. Em entrevista ao Jornal Nacional, ele chegou a dizer que o MST não invade terras produtivas, o que naquela ocasião já tinha, informações que isso já tinha ocorrido 4 vezes, agora ocorre de novo. O presidente, quando ele coloca que ele é contra a invasão de terras produtivas, na sua avaliação, ele erra? Ele não falou isso agora. Não, ele está correto em dizer que é contra a invasão de terras produtivas, até porque ele defende a lei, né? Mas eu queria até compartilhar com vocês aqui, já que a gente saiu, não sei se vocês chegaram a ver, mas eu estou lendo aqui agora, foi às 5h07, a Folha publicou uma entrevista com o coordenador nacional do MST, que é o João Paulo Rodrigues, e ele diz o seguinte, que é uma ação isolada no extremo sul da Bahia, de um acordo não cumprido pela Suzano, não é uma ação geral, uma retomada de lutas do MST. Era um acordo com a Fibria, que a Suzano comprou, e não quer cumprir os combinados. É isso, não tem nada de novo. Grandes ações. Segundo o movimento, a ação tem o propósito de fazer a Suzano cumprir um acordo firmado em 2011 que envolveria a cessão de terras para assentar 600 famílias. Então, é algum acordo antigo que eles pleiteiam, né, o cumprimento de algum acordo antigo, e eles estão declarando que fizeram isso deliberadamente para fazer um protesto e para forçar o cumprimento do acordo. A nossa matéria tem informações sobre isso, Gabriela. O ministro Paulo Teixeira chegou a comentar que o MST alega que a Suzano teria descumprido um acordo fechado ainda no governo Lula para fazer um assentamento de famílias no terreno de Mucuri. A argumentação da Suzano foi que o INCRA nunca chegou a delimitar qual seria essa reapropriação, que o INCRA teria que estabelecer aonde seria feito. Isso não foi feito e, por isso, o ato não aconteceu. Segundo a Suzano, eles vão fazer isso assim que o INCRA determinar. Agora, este acordo lá atrás não justifica a invasão agora. Agora, eu queria voltar para esse debate, Joel, político que a Clarissa colocou, que eu acho importantíssimo. Lula sempre se disse contra a invasão de terras produtivas. E agora? O MST vai testar esse governo. Ele vai ver até onde pode ir para conseguir o que ele quer. Ele sabe que é um governo que ele tem diálogo, mas nem por isso é um governo que vai dar tudo. Ele vai tentar pegar. E o governo, como a Clarissa bem colocou, tem todo o interesse do mundo, me parece, de não permitir que o MST continue com atos assim, porque são os atos que mandam a pior mensagem possível. Na verdade,
Esse ato vão se provar, acredito eu, inclusive contraproducentes para o próprio MST. Se tem uma instituição que melhorou a sua imagem nos últimos anos, foi o MST. O MST lá atrás era visto apenas como invasores, com foice, máscara, botando fogo nas coisas, destruindo o laboratório, acabando com a vida e botando em risco e trazendo insegurança para a vida no campo. E nos últimos anos deram uma repaginada e conseguiram passar a ser vistos como os produtores do orgânico, aqueles que doam alimentos para a população durante a pandemia, quase que uma empresa meio que do bem, assim, ajudando a sociedade brasileira. Ao fazer um protesto com uma invasão, como é o caso dessa, e uma invasão ainda por cima em terra produtiva, eles retomam imediatamente, eles podem dar a explicação que eles quiserem, mas a imagem que volta forte do MST é aquele que desrespeita a propriedade rural, que invade, que destrói, que impede a produção de valor e a geração de valor. Vamos ver como o governo vai responder. Se o governo permitir que o grupo aí saia com o que eles querem, graças a essa ação, pode esperar. Outros estão assistindo e vão fazer mais disso. Mas você está dizendo aí, Raquel, que o Lula tem dito, falou no passado que é contra a invasão de terras produtivas, por que ele não está falando agora? Qual é a posição do presidente Lula sobre esta invasão? É isso que o povo quer saber. Não quer saber o que ele falou lá atrás, quando o MST não estava invadindo. Eu quero saber o que o presidente diz agora. Não, eu mencionei para mostrar a incongruência, certo? Sim. Ele falou lá atrás que é contra e agora o seu ministro diz que vai negociar um conflito, mas... Que é uma invasão. Tem um pressuposto, né? E o caminho não é negociação de conflito, é a justiça, é reintegração. Então, é essa posição que o presidente tem a responsabilidade de dar. Qual é a posição do presidente Lula sobre essa invasão do MST criminosa? Mas se eu fosse o presidente Lula, eu não abria a boca sobre isso, mas não mesmo, porque só faltava ainda jogar lenha na fogueira e transformar isso, que, querendo ou não, é uma ação pontual. A gente não viu. Então. A gente não viu a partir do momento. Não, ele pode ordenar o governo a resolver a questão e não endossar, não é a mesma coisa do que, olha, o Lula então tá botando lenha e deixando o MST dominar tudo. Eu acho que não é a mesma coisa. Deixa eu dar a palavra para a Gabriela, que para quem está remoto é mais difícil. Gabriela. Bom, o que eu vejo é o seguinte, o Paulo Teixeira, ele já no Congresso, quando ele era, antes de virar ministro, quando ele era parlamentar, ele é conhecido pela habilidade dele em negociação, em falar com todos os lados, e imagino que, como ministro agora e responsável pela pasta, pelo INCRA, é natural que ele intervenha nesse caso para dar celeridade à reintegração de posse sem que haja qualquer tipo de violência ou resistência. Imagino, pelas falas dele e pelo que eu conheço da atuação dele como parlamentar, que vai ser essa conduta. Bom, quem decidiu a reintegração foi a Justiça, né? Se for necessário, a gente sabe que o uso da força é muito nocivo para todos os lados, então acho interessante, sim, que ele entre na conversa, no diálogo, e até porque, pelo que a gente viu, o próprio coordenador nacional do MST falou que é um caso isolado e por questão de um acordo descumprido que envolve o INCRA. Então, realmente, precisa que o governo colabore para que esse acordo seja o mais rápido possível cumprido e negociado e retomado. E que o governo da Bahia também faça a sua parte e cumpra a liminar.